E aí, segundão, tudo bem com vocês? Bom dia. Olha a gente novamente aqui, agora com um novo tema na nossa discussão. Vamos sair um pouquinho da ética, né? Não totalmente, porque política também envolve ética, né? Mas vamos discutir agora também a questão do poder. E eu já começo essa nossa aula de filosofia política perguntando, né? Qual é o melhor partido que existe e por que você escolheu o PT? Não, brincadeira, gente. Não é isso que nós vamos discutir aqui em filosofia política, tá? Foi apenas uma brincadeirinha. Vamos seguir o jogo aí, né? A gente vai discutir então uma série de temas em relação à política. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? A política é fundamental em nossas vidas e vamos discutir do ponto de vista filosófico, né? Como funciona a política, quais são as visões dos filósofos durante a história da filosofia sobre a política, sobre o poder, sobre o Estado, sobre a natureza humana, se nós somos bons naturalmente, somos maus naturalmente, se somos egoístas, se somos altruístas, tá? Então aqui em política vamos fazer uma série de discussões. Então eu convido vocês aí para essa viagem, né, na política. Então na aula de hoje nós vamos fazer uma breve introdução à filosofia política. Se vocês estiverem ouvindo meu cachorro, ele está lá fora latindo, tá? Ignora aí. Uma breve visão da história da humanidade, para a gente entender um pouquinho essa questão do poder, de como a humanidade se organizou ao longo da história. Vamos discutir o conceito de poder e seus tipos, né? E o conceito de Estado e algumas visões sobre como funciona essa instituição chamada Estado. Então vamos então agora fazer um breve passeio para ver pela história da humanidade, para ver como que o homem se organizou diferentemente ao longo da história. Então temos aqui o período paleolítico e eu também quero que vocês notem ali algumas coisas que vão acontecendo no decorrer da história da humanidade aí. Então olha ali o paleolítico, né? Os homens viviam em bandos, não há classes sociais ali, tem um líder, né, que coordena o grupo. O que eles caçam e colhem é dividido, né? O homem é nômade, não tem, não é sedentário ainda. E aí, saindo do paleolítico, nós vamos para o neolítico. O neolítico já é marcado por uma revolução agrícola, né? O homem se fixa em um determinado lugar, ele aprende a agricultura e aí começa a ter uma maior divisão de tarefas, de funções, né? Repara lá, ainda estamos no período neolítico da história, né? A vida agora começa a se tornar mais complexa. Há uma divisão de tarefas, há uma especialização das atividades. Mulheres fazem uma coisa, um grupo de homens faz outros homens fazem outras, então começa a ficar mais complexa a sociedade ali, né? E a gente começa já a ver também aí o aparecimento daquilo que nós chamamos de propriedade privada, aquilo que é meu e aquilo que não é seu, né? Vamos aí para a idade dos metais, começam a surgir as primeiras cidades, a gente tem uma revolução chamada Revolução Urbana, começam a surgir as atividades comerciais, né? E essas cidades agora têm aí um maior número de pessoas convivendo juntos, né? Claro, se convivendo juntos, né? Acentua a questão da diferença social. E aí temos aí aquilo que chamamos de história, né? Antigamente dividia assim para história e história. A história começa quando ocorre ali o homem inventa a escrita, né? Aí começa então no período da história, né? A construção de grandes obras coordenada por um órgão chamado Estado. Temos já ali o surgimento de uma escravidão, da marcação de diferenças sociais gigantescas, né? O Egito é uma teocracia, religião e poder estão extremamente ligados. Existem agora as funções sacerdotais, as funções militares, tem os escribas, tem a classe que é a aristocracia, que é a nobreza, e tem o povo e tem os escravos. Então percebam só como que durante a história o homem foi organizando diferentes modos de viver, né, de se coordenar e de estabelecer ali relações de poder, utilizando diferentes instrumentos, né, diferentes coisas para poder governar, tá? E com a sociedade tornou-se mais complexa. E aí nós, né, percebemos então aí
a construção de grandes obras, a escravidão, ok? Coordenadas pelo Estado, pelo líder. Passamos pela democracia, agora já em Atenas, né? Pela democracia em Atenas, em que os homens que são considerados cidadãos atenienses podem participar do poder. Democracia ateniense copiada, né? A ideia de democracia copiada atualmente pelas democracias contemporâneas. Então vejam que o homem, ao longo da história, foi se organizando de diferentes modos e estabelecendo diferentes relações de poder e estabelecendo diferentes relações para dizer quem deve estar no poder e quem deve chegar ao poder. Ok? Na Grécia ainda, né? Tivemos Esparta, foi um outro tipo de sociedade, uma outra visão de mundo, uma sociedade extremamente militarizada, ok? Passamos pela Idade Média. É só uma breve visão para vocês irem refletindo, né, sobre como o poder foi se transformando, foi ocorrendo ao longo da história aí da humanidade. Passamos pela Idade Média, em que a vida era vivida em um feudo, né, uma sociedade dividida em clero, nobreza e os servos, três estados, né? Não havia mobilidade social. A religião foi extremamente presente para determinar como seria organizada essa sociedade aqui, ok? Então vão reparando aí, galera, quais são os fundamentos do poder, como funciona, como a sociedade está dividida, quem tem poder, quem não tem, quem tem poder, que usa o que ele usa para se manter no poder, ok? Passamos pela Revolução Socialista da Rússia em 1917. Na imagem da esquerda, o Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Na outra, o Joseph Stalin, que imaginaram, né, que tentaram criar uma sociedade socialista, lideraram a Revolução Russa com as ideias do Marx. Passamos pelo nazismo no século XX. Né, o Hitler também imaginou uma sociedade dele, né, em que haveria uma humanidade perfeita. O homem sempre ao longo da história está sonhando com um tipo de humanidade, certo? Com um tipo de sociedade diferente. Né? As ideias nazistas do Hitler foram derrotadas, ainda bem. Passamos pela ditadura no Brasil, que teve seus fundamentos, teve seus, né, que novamente aí tem questões de poder, ideias diferentes confrontando, ok? Depois da ditadura, voltamos à democracia nos anos 84, 85, em diante, voltamos à democracia. Esse aí é o Ulisses Guimarães proclamando a Constituição em 1988, ok? E então chegamos às democracias contemporâneas. Então, uma boa parte do mundo hoje, né, é regido por democracias em que qualquer cidadão pode chegar ao poder através do voto, ok? Então percebam só, ao longo da história da humanidade, o homem sempre encontrou diferentes meios, né, de se estabelecer, ok? Percebam que até um certo momento não havia diferenciação social e depois de um certo momento passou a haver diferenças sociais na história, tá? É isso que eu quero que vocês percebam, o que é que o homem usou, de novo aqui a minha fala, o que é que o homem usou para poder estabelecer essas diferenças sociais que ele criou ao longo da história aí. Ok? Então vamos lá entrar agora mais profundamente um pouquinho na filosofia política para discutir alguns conceitos com vocês aí. Ok? Primeiro, o que é política? Tá? Política não é só aquele debate lá que existe entre candidatos. A política é algo mais complexo. Então, de modo técnico, tá? É a atividade humana que cuida da administração pública, do Estado e das relações de poder entre os homens. Então, sempre que eu falo em política, vai haver poder. O que é poder? Poder é a capacidade que eu tenho de fazer com que alguém exerça aquilo que eu mande ele fazer. Tá? Política é isso. É claro que diferentes filósofos vão ter diferentes opiniões sobre política. Se eu falar Maquiavel, ele tem uma opinião sobre política. O John Locke tem uma outra opinião sobre política. Mas, de modo geral, política é isso aí. Tá? Ela cuida de administrar o Estado, de administrar o poder e as relações de poder entre os homens. Ok? Então, como que a política é exercida? A política é exercida
através de relações de poder, ok? Aqui essa imagem ao fundo aí é do Maquiavel, nós vamos discutir ele lá na frente. O Maquiavel tem ideias fantásticas para a política e como os homens se relacionam. Vocês vão gostar de conhecer o Maquiavel, tá? E aí, quais são esses poderes? Quais são essas relações de poder? Então, o poder ele pode ser exercido de diferentes formas. Então, existe o poder econômico. No poder econômico, alguém detém um bem que é socialmente necessário, né? Na Idade Média lá, os senhores feudais detinham a terra, eram donos da terra e usavam a terra mais, né? Usavam também a religião e usavam a terra para fazer com que os servos exercessem a sua vontade. Os servos não detinham a terra, mas precisavam da terra para sobreviver. Então a terra era um bem socialmente necessário, né? Então os senhores feudais, a classe da nobreza, usava a terra para submeter os servos à sua vontade. Hoje, no mundo capitalista, a burguesia, que é dona dos meios de produção, né, que é dona das fábricas, que é dona dos instrumentos que produzem as mercadorias, usam isso para submeter então a classe trabalhadora aos seus desejos. Então, isso é o poder econômico. Tá lá, ó. É aquele poder que utiliza a posse de bens socialmente necessários para induzir os que não possuem a adotar certos comportamentos. Então, na Idade Média, o símbolo de riqueza era a terra. Então, os servos que não possuíam a terra tinham que trabalhar e se submeter ao senhor feudal. Hoje, no mundo capitalista, quem não detém a fábrica, quem não detém os meios de produção, são obrigados a trabalhar para quem tem, que no caso é a classe social da burguesia. O poder ideológico, né, é aquele poder em que você detém uma ideia e através dessa ideia, ao longo da história da humanidade, né, o homem desenvolveu várias ideias. Só consegui encaixar aqui algumas porque não cabia tudo no slide, mas foram muitas ideias que o homem construiu. Essas ideias têm símbolos. Coloquei alguns para vocês aqui. Então, o poder ideológico é aquele poder que utiliza a posse de ideias, doutrinas e valores e que influencia as pessoas a agirem, né, de determinados modos. Cada ideia aí tem valores e doutrinas diferentes. Então as pessoas começam a agir conforme os valores e doutrinas desta ideia, ok? Então isto é o poder ideológico, ok? Eu poderia ter colocado também aqui a religião, que é um poder ideológico, né, que influencia as pessoas a agirem de um certo modo. Então existem uma quantidade de ideologias diferentes que movem as pessoas e que determinam a maneira como elas vão agir e ver o mundo. E aí vamos para o poder político, que segundo alguns pensadores é o principal poder de todos, né? Temos ali o rei Luís XVI, ou Luís XIV da França, o rei Sol, o Napoleão Bonaparte e o senhor Getúlio Vargas, que detiveram em certa época da história o poder político. O que é o poder político? É aquele então que utiliza a posse dos meios de coerção social. Isso é, o uso da força física considerada legal. Quem está no poder do Estado, né, ele usa a força física para fazer com que sua vontade seja cumprida. Ele tem, por isso, o poder do Estado em suas mãos. Tá? Então, como ele tem o poder legal, ele consegue submeter as pessoas à sua vontade. Então, porque o poder dele é autorizado pelo direito vigente na sociedade. E aí então o Estado é a instituição que detém esse poder político, que segundo alguns pensadores é o principal poder de todos, né? O que significa Estado? Estado vem do latim estar firme, permanente. Então, segundo Weber, né, já comentei com vocês, é a instituição que detém o monopólio do uso legítimo da força. Monopólio. Só o Estado tem o direito de usar legalmente a força. Vocês não podem usar a força para prender alguém. Quem tem o direito de prender, por exemplo, é o Estado, porque ele tem o uso legal para chegar a prender alguém, porque a lei dá a ele esse direito aí. Mas esse Estado exerce poder em um certo território. O Brasil não pode, lá nos Estados Unidos, prender um cidadão americano lá. Esse poder só é dentro do território brasileiro. Então, com esse poder legal que ele tem, que está na lei, ele subordina os cidadãos do seu país, do seu território, ao poder então do Estado, que o Estado detém o poder político, ok? Então, como se formou o Estado?
E por quê? Vocês viram que lá no comecinho das imagens, né, houve um tempo em que os homens viviam em situação de igualdade. E depois surgiu o Estado. Então, o Estado nem sempre existiu. Ele se formou a partir do surgimento da propriedade privada. Foi quando surgiu a propriedade privada e a divisão social do trabalho. Alguns trabalham e outros não trabalham. É que então foi necessário surgir esse aparelho chamado Estado para submeter as pessoas. Então, a um grupo da sociedade, né, certas funções políticas e administrativas foram assumidas por um grupo da sociedade. E esse grupo então passou a controlar o Estado. Então reparem só, o surgimento do Estado está ligado ao aparecimento da propriedade privada. E como o Estado tem o poder de submeter as pessoas à sua vontade, um grupo de pessoas, os detentores da propriedade privada, criaram o Estado para submeter aquelas pessoas que não tinham a propriedade privada. Então, a propriedade privada na história, como vocês verão mais na frente, é um marco importante na história da humanidade, porque ela vai determinar o surgimento da desigualdade entre os homens. E para garantir a manutenção dessa desigualdade, então um grupo de pessoas, né, que se intitulou nobreza, aristocracia, passou então a usar o Estado para submeter aquelas pessoas lá que tinham que trabalhar para eles, ok? Então nós temos ali, ó, duas diferentes concepções de Estado. A primeira concepção é a concepção liberal do Estado, e a segunda concepção é a concepção marxista de Estado. Na primeira concepção liberal do Estado, então ali, ó, o Estado deve, olha lá, o Estado deve agir como mediador dos conflitos entre os grupos sociais. A concepção liberal reconhece que existem diferenças sociais. Para os liberais, essas diferenças sociais elas são naturais e, portanto, então, né, são naturais, mas os homens têm interesses divergentes. Então, a função do Estado, segundo os liberais, é promover uma conciliação, né, entre os grupos diferentes. Então, alcançar a harmonia entre esses grupos diferentes, com ideias diferentes e com interesses diferentes para preservar o bem comum. Então, é assim que os liberais pensam o Estado, como um órgão que vai controlar, mediar a sociedade. Os liberais não veem problema nas diferenças sociais que existem entre as pessoas, e que elas são boas, são naturais, né? Então o Estado tem que agir como mediador desses conflitos. Já a concepção marxista do Estado, lá na frente, quando trabalharmos as ideias socialistas do Marx, eu vou entrar em detalhes com vocês, né? Então, para a concepção marxista do Estado, eles criticam o Estado. Qual tem sido a função do Estado segundo os marxistas, a concepção marxista do Estado? Tem sido o papel de interferir na luta de classes, mas o Estado interfere na luta de classes, sempre tomando partido a favor das classes sociais dominantes. Segundo a concepção marxista de Estado, a função desse órgão chamado Estado, a função dele é garantir o domínio de uma classe sobre as outras, é garantir sempre o domínio da elite sobre as classes sociais mais baixas. Então, por isso que os marxistas vão criticar a existência do Estado, porque ele é, na verdade, um instrumento que está a favor das classes dominantes. Ele interfere na luta social, nas classes sociais. Para os marxistas, há um conflito eterno desde quando surgiu a propriedade privada, há um conflito eterno de classes. Segundo Marx, né, a história do homem é a história da luta de classes, e aí o homem, então, os homens usam os aparelhos repressivos do Estado, usam a polícia, usam o exército, usam a justiça, sempre para submeter as classes sociais mais baixas ao domínio da elite. Tá? Então, os marxistas fazem uma crítica fundamental aí à existência do Estado. Então, por hoje é isso, nossa aula. Foi só uma introdução com vocês. Lá na frente a gente vai discutir uma série de ideias. Tenho certeza que vocês vão gostar do tema política, tá? Nos próximos dias eu tentarei postar para vocês alguns textos para vocês lerem que são fundamentais na história da humanidade, ok? E do debate da filosofia política. Tudo bom para vocês? Até a próxima. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.